Além da privação de Jesus, Luísa sente a pena da humanidade separada de Deus por causa do vínculo que tem com Jesus e, portanto, com toda a humanidade. As nações se preparam para a guerra. 2 de setembro de 1923. Sentia-me muito amargurada pela privação do meu adorável Jesus. Tanto mais porque, ao se mostrar como um relâmpago, tirava-me fora de mim mesma. E enquanto ele, como relâmpago, me escapava e eu era forçada a ver coisas trágicas e funestas, rumores de guerra, como se quisessem comprometer a Itália. Chefes de governo que, aproximando-se de outros chefes, ofereciam somas de dinheiro para fazê-los cair no laço da guerra. Desde o mês de janeiro deste ano, estando um dia muito sofredora, Jesus me dissera que me fazia sofrer para dar luz às nações que, querendo fazer guerra, pretendiam arrastar outras, oferecendo grandes somas para atraí-las a si. Agora me parece que somam novos esforços para alcançar o intento. Que pena sair fora de mim mesma, ver povos que sofrem, armar mais um campo de guerra e não ter o meu Jesus junto de mim para lhe dizer uma palavra, para arrancar-lhe mesmo, à custa de penas, misericórdia para a desventurada humanidade. Assim passei vários dias nesse estado e o meu coração já não podia mais. Não sentia apenas a pena de estar quase privada do meu Jesus, mas outra pena ainda mais dura, que eu mesma não sei expressar. Portanto, assim que ele se fez ver, estreitando-se ao meu coração, buscava refúgio e repouso, porque não aguentava mais. Eu o estreitei a mim e lhe disse: Vida minha, Jesus, diz-me, onde te ofendi que não vens? Que pena é esta, além da pena da tua privação, que me lacera e me separa de ti? E Jesus, todo aflito, disse-me: Filha minha, por acaso pusestes em alguma coisa a vontade de me ofender? Que temes que me tenha afastado de ti? E eu: Não, meu Jesus, quero morrer antes que te desgostar. E Jesus: Pois bem, uma filha que sempre esteve com seu pai deve estar atenta a conhecer os segredos, os modos, as causas de como ele trata com ela. Há tanto tempo estou contigo e ainda não compreendes a causa que me força a afastar-me, mas tu a compreendeste também pelos graves males que viste, quando, como relâmpago, eu vinha a ti, tirando-te fora de mim mesma, deixava-te sozinha a vagar pela terra. Quantas coisas trágicas não viste? E além disso, os grandes preparativos de guerra que as nações estão fazendo. No ano passado, a França, ao mover-se contra a Alemanha, tocou o primeiro sino. A Itália, ao mover-se contra a Grécia, tocou o segundo sino de guerra. Depois virá outra nação, que tocará o terceiro, para chamá-las ao combate. Que perfídia, que obstinação! Por isso, não podendo mais a minha justiça suportar tanta obstinação,
Sou forçado a afastar-me de ti, para que ela tenha curso livre. E a pena que sentes no teu coração, além da minha privação, não é outra senão a pena da humanidade separada de mim. É de fato uma pena horrível, tanto que o meu coração espamou e agonizou, e agora, pelos vínculos que tens comigo, permaneces vinculada a toda a família humana e és forçada a sentir essa pena, que as gerações humanas com seus horrendos pecados se separam de mim. Coragem, não te abatas, deixa que a justiça tenha livre curso, e depois estarei novamente contigo, e rezaremos e choraremos juntos pela sorte do homem, para que ele não mais vague pela terra, mas volte ao seu Deus. Aquele que é morada de Jesus na terra, ele o mantém. Ao mesmo tempo, no céu, em seu coração. Jamais nos esqueçamos do amor de Deus e de amá-lo por todos. Quando cessa o amor a Deus, começa o pecado. Por isso, pecou Adão. 6 de setembro de 1923. Sentia-me petrificada pela dor da privação do meu doce Jesus. Parece-me que vão diminuindo até mesmo os seus relâmpagos, a sua sombra, meu único sustento em sua privação. Como pequenas gotas de orvalho que sustentam a pobre plantinha da minha alma, a qual, queimada e ressecada por sua privação, dão o fio de vida para que não morra. Mas, no entanto, eu estava toda resignada à sua vontade e procurava, tanto quanto me era possível, seguir os meus atos internos. Quando, junto com Jesus, tomava o vôo em seu santíssimo querer. Mas, ó, como os fazia de modo diverso, como os fazia mal, por não encontrar a todos, para dar por todos ao meu Deus. Ora, eu dizia no meu interior: meu Jesus, no teu querer uno os meus pensamentos aos teus. E como os teus pensamentos circulam em cada inteligência criada, quero que cada pensamento receba dos teus o amor da tua inteligência, para que eu possa colocar no voo do amor cada pensamento de criatura. Esse voo se eleva para o alto, no céu, diante da majestade suprema, e confundindo-se com o amor eterno, atrai a terra sobre todas as criaturas, o amor da Santíssima Trindade. Ora, enquanto fazia isso e outras coisas, meu adorável Jesus moveu-se em meu interior e, suspirando, disse-me: filha minha, tu não podes estar sem mim, muito mais eu não posso estar sem ti. Tudo o que sentes em teu coração sou eu. Tuas ânsias, teus suspiros, o martírio que sofres por estares privada de mim, sou eu. São as minhas palpitações, que se repercutem em ti, que te trazem as minhas penas, porque me escondo de ti. Por isso, não podendo mais o amor,
ultrapassando a justiça, obriga-me a revelar-me. E enquanto dizia isso, fez-se ver, meu Deus, quem poderá dizer como me senti renascer? Depois acrescentou, filha minha, tu me deste morada em ti na terra, e eu te mantenho no céu em meu coração, de modo que, enquanto estás na terra, estás comigo no céu. A divindade se deleita com a pequena filha do supremo querer, tendo-a consigo no céu. E como temos nossa pequena filha no céu e na terra, não nos convém destruir a terra, como a justiça gostaria de fazer, sendo isso merecido pelas criaturas. No máximo, desaparecerão muitas cidades. A terra abrirá abismos em diversos pontos, fazendo desaparecer lugares e pessoas. As guerras as dizimarão, mas por consideração à nossa pequena filha, não a destruiremos, tendo dado a ela o encargo de fazer viver a nossa vontade sobre a terra. Por isso, toma coragem, não te abatas demais com a minha ausência. Sabe que não poderei resistir por muito tempo sem me deixar ver. Eu mesmo não posso, e tu jamais, jamais cessarás de me amar, não só por ti, mas também por todos os nossos queridos irmãos. De fato, queres saber por que Adão pecou? Porque se esqueceu de que eu o amava e se esqueceu de me amar. Esse foi o primeiro germe da sua culpa. Se tivesse pensado que eu o amava muito e que ele era obrigado a me amar, jamais teria decidido desobedecer-me. Assim, primeiro cessou o amor, depois começou o pecado, e ao cessar de amar o seu Deus, cessou também o verdadeiro amor por si mesmo. Seus próprios membros e potências se rebelarão contra ele. Perdeu o domínio, a ordem e tornou-se medroso. Não só isso, mas cessou o verdadeiro amor pelas outras criaturas, enquanto eu o havia criado com o mesmo amor que reinava entre as pessoas divinas, em que um devia ser a imagem do outro, a felicidade, a alegria e a vida do outro. Por isso, vindo eu à terra, aquilo que mais dei importância foi que se amassem uns aos outros, como eram amados por mim, para dar-lhes o meu primeiro amor, e para fazer pairar sobre a terra o amor da Santíssima Trindade. Desta forma, em todas as tuas penas e privações, não te esqueças jamais de que eu te amo muito, para que jamais te esqueças de me amar. E como filha do nosso querer, tens o encargo de me amar por todos. Assim, estarás na ordem e não terás temor de nada. É impossível que, a manifestar os conhecimentos e os segredos da divina vontade, seja o demônio, porque para ele é o inferno, e ele a conhece apenas para odiá-la. 9 de setembro de 1923. Sentia ainda certo temor. Quem sabe não fosse o meu adorável Jesus, que se dignava a falar comigo, manifestando-me tantas sublimes verdades, sobretudo sobre a divina vontade. Mas o inimigo, para me enganar,
enquanto parece que com tantas verdades me lança para o alto, depois me precipitaria no abismo. Eu dizia comigo: meu Jesus, livra-me das mãos do inimigo. Eu não quero saber de nada. O que me importa é salvar a minha alma. Então, bendito Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: filha minha, por que temes? Não sabes que o que menos conhece de mim, a serpente infernal, é a minha vontade? Porque não quis fazê-la, e por não fazê-la, não a conheceu, nem a amou, muito menos penetrou nos segredos do meu insondável querer. Para conhecer os segredos, os efeitos, o valor da minha vontade. E se ele não os conhece, como pode falar deles? Ao contrário, a coisa que mais abomina que a alma faça é a minha vontade. Ele não se importa se a alma reza, se confessa, comunga, faz penitência ou mesmo milagres. Mas a coisa que mais o prejudica é se a alma faz a minha vontade, pois assim como se ele se rebelou contra a minha vontade, assim foi criado nele o inferno. E o seu estado infeliz, a raiva que o corrói. Assim, a minha vontade é inferno para ele. E sempre que vê a alma sujeita ao meu querer, conhecendo-lhe os méritos, o valor, a santidade, sente-se redobrar o inferno, porque vê formar-se na alma o paraíso, a felicidade, a paz que ele perdeu. E quanto mais o meu querer é conhecido, tanto mais ele permanece atormentado e furibundo. Como então poderia ele falar-te do meu querer, se este forma o seu inferno? E se te falasse, suas palavras formariam em ti o inferno, porque ele conhece a minha vontade apenas para odiá-la, não para amá-la. E aquilo que se odeia jamais traz felicidade e paz. Além disso, a sua palavra é vazia de graça, portanto, não pode conferir a graça de fazer a minha vontade. Todas as criaturas giram em torno do Sol divino. Para esse fim foi criado o homem. Consequências catastróficas do pecado. 14 de setembro de 1923. Estava pensando em como todas as coisas giram em torno do Sol. A terra, nós, todas as criaturas, o mar, as plantas, tudo, enfim, todos giramos em torno do Sol. E por girarmos em torno dele, permanecemos iluminados, recebemos o seu calor. Assim, ele reflete os seus ardentes raios sobre todos, e nós, e toda a criação, ao girarmos em torno dele, gozamos da sua luz e recebemos parte dos efeitos e dos bens que o sol contém. Ora, quantos seres giram em torno do sol divino? Todos os anjos, os santos, os homens, todas as coisas criadas. A própria mamãe rainha não ocupa ela
Acaso o primeiro giro, com o qual, girando rapidamente em torno dele, absorve todos os reflexos do sol eterno? Ora, enquanto pensava nisso, meu divino Jesus moveu-se dentro de mim e, estreitando-me toda a si, disse-me: Filha minha, foi precisamente para isso que criei o homem, para que girasse sempre ao meu redor. E eu, como sol, permanecendo no centro do seu giro, devia refletir nele a minha luz, o meu amor, a minha semelhança e toda a minha felicidade. A cada giro seu, devia conceder-lhe sempre novos contentamentos, nova beleza, flechas mais ardentes, antes que o homem pecasse. A minha divindade não lhe era oculta, porque, girando ele ao meu redor, era o meu reflexo, portanto, a pequena luz, e assim era como connatural que, sendo eu o grande sol, a pequena luz pudesse receber os reflexos da minha. Quando pecou, ele parou de girar ao meu redor. Sua pequena luz se obscureceu, tornou-se cego e perdeu a luz para poder ver em carne mortal a minha divindade na medida em que a criatura é capaz. Tanto que, ao vir para redimir o homem, tomei carne mortal para me fazer ver, não apenas porque, tendo o homem pecado com a carne, eu com a carne devia expiar, mas também porque lhe faltavam os olhos para poder ver a minha divindade. Tanto é verdade que a minha divindade, que habitava na minha humanidade, mal podia deixar sair, em relâmpagos e lampejos, algum raio de luz da minha divindade. Vês então que grande mal é o pecado? É o homem perder o seu giro em torno do seu Criador, anular o fim de sua criação, transmutar-se da luz em trevas, do belo em feio. É tão grande o mal que, com toda a minha redenção, não pude restituir-lhe os olhos para poder ver em carne mortal a minha divindade, senão quando essa carne desfeita, reduzida a pó pela morte, ressuscitar de novo no dia do juízo. Que aconteceria se toda a criação deixasse de fazer o seu giro em torno do sol? Todas as coisas se desordenariam, perderiam a luz, a harmonia, a beleza. Uma se chocaria contra a outra, e embora o sol estivesse presente, não girando mais em torno dele, seria para toda a criação como morto. Ora, o homem, com o pecado original, perdeu o seu giro em torno do seu Criador, e por isso perdeu a ordem, o domínio de si mesmo, a luz, e cada vez que peca, não apenas deixa de girar em torno de seu Deus, mas também faz as suas paradas junto aos bens da redenção, que, qual novo sol, veio trazer-lhe o perdão, a libertação, a salvação. Mas sabes tu, quem nunca se detém no seu giro? A alma que faz e vive na minha vontade. Ela corre sempre, nunca se detém e recebe todos os reflexos da minha humanidade e também os lampejos de luz da minha divindade. Coragem e fidelidade nas provas. Em Luísa
fizeram justiça o amor, a cruz e o querer divino. A divina vontade é como um círculo que abraça a grande roda da eternidade. 21 de setembro de 1923. Sentia-me muito amargurada pela privação do meu doce Jesus. Tudo me parecia terminado, quase sem mais esperança de que voltasse à sua pequena e pobre exilada. Senti o coração se me romper de dor ao pensar que já não devia mais ver aquele que, tendo feito vida comigo, se tornará a minha própria vida, e que agora havia desaparecido, separado de mim. Meu Jesus, como cruelmente me matas sem ti? Sinto as penas do inferno, aquelas em que, enquanto morrem, são obrigados a viver. Ora, enquanto me encontrava nesse estado tão doloroso, meu sempre amável Jesus moveu-se no meu interior e, estendendo um abraço para fora, estreitou-me para restituir-me à vida e disse-me: filha minha, o meu querer quis fazer justiça de ti. Isso era necessário para provar a tua fidelidade, porque todos os meus atributos concorrem em todas as minhas obras. E quando as gerações virem tudo o que derramei em ti, surpresas dirão: como não havia de fazer tudo isso? Depois de tantas graças que lhe deu, a minha justiça mostrará as provas pelas quais te fez passar e lhes dirá: fiz com que passasse pelo fogo da minha justiça e a encontrei fiel. Por isso, o meu amor retomou o seu curso. Aliás, deves saber que o primeiro a fazer justiça de ti foi o meu amor. Quantas provas não te fez suportar para ter certeza do teu amor? A segunda foi a cruz, que te fez severa justiça de ti. Tanto que o meu querer, atraído pelo meu amor e pela minha cruz, quis descer até ti e fazer-te viver nele. Mas também o meu querer não quis ser menos que o meu amor e a minha cruz. E para estar certo, retirou-se com ciúmes, fazendo-te justiça, para ver se continuavas os voos no meu querer sem mim. E eu, ao ouvir isso, disse: ai, como podia eu segui-lo sem ti? Faltava-me a luz, e se começava, não terminava, porque não estava comigo aquele que, tornando tudo presente para mim, fazia-me operar por todos, fazendo-me vincular todos os vínculos entre o Criador e toda a criação. Minha mente nadava no vazio, sem distinguir ninguém. Como podia eu fazê-los? E Jesus, o teu começar era já fazer, e a dor de não poderes terminar era em si um completar. Por isso, é preciso coragem e fidelidade. Com um pouco de prova, fica-se sempre mais certo e seguro. E depois, se nem mesmo a minha mãe rainha foi poupada nessas provas, quererias tu ficar isenta delas? Depois de algum tempo, voltou de novo e se fazia ver no meu interior, no meio de um círculo, sobre o qual convidava as almas a subirem.
para fazê-las caminhar sobre aquele círculo. Eu nele subia para nunca mais descer. E o meu amável Jesus me disse: filha minha, esse círculo é a minha vontade eterna, que abraça a grande roda da eternidade. Tudo o que está dentro desse círculo não é senão tudo aquilo que fez a minha humanidade na divina vontade, para impetrar que o meu querer se cumpra, assim na terra como no céu. Tudo está preparado e realizado. Não resta senão abrir as portas e fazê-lo conhecer, para que o homem possa tomar posse. De mim foi dito, quando vim à terra para redimir o homem, que eu seria a salvação e a ruína de muitos. Assim se dirá agora que esta minha vontade será ou de grande santidade, porque a minha vontade é de santidade absoluta, ou de ruína para muitos. Vê, sobre aquele círculo, enquanto se gira, é necessário olhar para dentro, nunca para fora, porque é dentro que se encontra a luz, o conhecimento, a minha força, os meus atos, auxílio, atrativo e vida, para que possam tomar a vida da minha vontade em si. Fora disso, nada disso se encontra. Encontrarão as trevas e precipitarão no abismo. Por isso, se atenta, olha sempre fixamente para o meu querer, e te encontrarás com a plenitude da graça de viver na minha vontade. Livro do Céu, volume 16. Escrito, serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.